Olá, meus amores do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para fazer a correção no nosso livro de ciências nas páginas 78 a 81. Mas eu gostaria que você abrisse o seu livro na página 74. Vamos recordar o que a gente já aprendeu, vamos lembrar de tudo que a gente estudou e vamos pensar em tudo que a gente já conversou na sala? Ótimo! O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, sendo o local onde se desenvolvem as plantas e onde vivem muitos animais, inclusive o homem. Nessa unidade você conhecerá algumas características do solo e compreenderá a importância desse recurso natural para a vida na Terra. Então vamos ver? Acompanhe comigo. Hoje nós vamos conhecer alguns tipos de solo, para a gente entender melhor. Então nós vamos conhecer o que chama solo marciano. Vamos ver? Nenhum ser humano foi a Marte, mas se uma pessoa pisar no solo marciano, vai encontrar pegadas e rastros. Até onde se sabe, não existem seres vivos em Marte, mas os carrinhos robôs, que já foram mandados para lá, enviados pelos Estados Unidos e controlados pelos cientistas aqui na Terra, já marcaram o chão desse planeta. Até hoje, o homem não conseguiu chegar até Marte. O que os homens fizeram, os cientistas fizeram? Enviaram sondas. Essas sondas, em espécie de carrinhos, que tiram foto, que colhem a amostra do solo. Por quê? O ser humano não consegue sobreviver sem atmosfera. E, pelos estudos, lá não possui. Então, teve essa dificuldade de mandar um ser humano até Marte. Carrinhos, robôs e sondas não são dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos. Fotografaram e recolheram amostras do solo de Marte ao longo dos anos. Com as imagens e amostras coletadas, foi possível identificar que as rochas marcianas são cobertas por um pó avermelhado, fino, como talco, e que, diferentemente da Terra, não há seres vivos pelo solo, pelo menos até agora. Recentemente, os resultados de alguns exames e estudos mostraram que pode existir água em Marte. Você acha que essa descoberta pode mudar o que sabemos sobre o solo desse planeta? Com certeza. Cada vez mais que avançarem nas pesquisas, avançarem nos estudos, nós vamos sempre mudar a opinião que a gente tinha a respeito, porque novos conhecimentos vão ser agregados aos conhecimentos que a gente já tem. O que é solo? A maior parte da superfície do planeta Terra é coberta pela água dos oceanos, dos rios e dos lagos. Mas onde a superfície não é coberta por água, existe solo. É no solo onde muitas plantas crescem e onde muitos animais se arrastam, andam, correm e saltam. Sobre o solo, as pessoas constroem cidades, fazendas e estradas. Em meio ao solo, minhocas escavam túneis e as formigas constroem seus formigueiros. As pessoas utilizam o solo de várias maneiras. Pensando nisso, observe as imagens abaixo e crie uma legenda para elas. Então vamos ver? A legenda ela deve permitir que uma pessoa imagine a fotografia mesmo sem vê-la. Então na primeira, o que vocês estão vendo? As crianças podem se divertir brincando no solo. Elas não estão jogando bola no chão, então as crianças podem se divertir no solo. Muito bem. A letra B, tem aqui uma escavadeira. Então, estão fazendo o quê? Construções. Então, os homens podem construir no solo. Muito bem. E aqui, na terceira, tá vendo que são mudinhas, que são plantinhas? Então, as pessoas podem fazer as suas plantações no solo. Muito bem, então o solo ele pode ser útil de várias maneiras. O solo e a vida das pessoas. Antigamente, o ser humano apenas caçava, pescava e coletava os alimentos fornecidos pela natureza para garantir o seu sustento. Mas com o tempo, também foi aprendendo a usar o solo para atender às suas necessidades. Assim, há milhares de anos, foram desenvolvidas as práticas de cultivar alimentos e plantações e de criar animais para servirem de alimentos.
né? Hoje nós temos a agricultura e nós temos a pecuária, né? Que são todas o quê? Atividades econômicas que são feitas no solo, né? A criação de animais e as plantações, não é verdade? São feitas no solo. Muito bem. Atualmente existem grandes fazendas, onde grãos de milho e de soja, por exemplo, são cultivados em grandes áreas de solo. O plantio e a colheita desses grãos são feitos pelas máquinas, são as colheitadeiras, né? Dependendo da extensão de solo, é feito pela máquina, porque o homem demoraria muito tempo para fazer a colheita. Existem também pequenas propriedades com hortas e roças, onde são cultivados vários tipos de hortaliças, frutas e cereais. São desses locais que vem a maior parte das verduras que as pessoas das cidades consomem. Por exemplo, nós temos aí várias comunidades que têm hortas, né, comunitárias. Lembra que a Catarina comentou com a gente lá na sala sobre o projeto que eles desenvolvem das hortas, dos plantios? Isso é muito interessante, utilizar o solo para plantar os alimentos que o homem precisa. Isso é muito bacana. Depois nós temos também as criações de animais. Então, além disso, hoje em dia, grandes áreas de solo são usadas para criar animais. Nessas áreas existem o pasto, um tipo de vegetação utilizada para alimentar os animais. As criações de animais servem para produzir leite, couro, lã, carne, né, entre outros. Os animais, geralmente, quando tem a criação de animal, os fazendeiros já plantam, né, o tipo de alimento que eles retiram do solo nesses locais. Então, os animais convivem com as plantações que vão alimentá-los também, né? Tudo o que? Utilizando o solo. Muito bem. O solo ele pode ser utilizado de várias maneiras. Plantando, criando os animais, como nós vimos. E isso, pessoal, ele vai ajudar o quê? Que eles possam fazer as construções, que até brincar, você pode brincar no solo. O que a gente deve fazer é preservar, porque os nutrientes do solo não acabem, não é verdade? Vamos ver aqui. Leia o texto abaixo, escrito por um indígena Cacá Uerá Jecupé. Ele fala sobre o uso do solo pelos povos indígenas, uma das culturas mais antigas e que sabem aproveitar muito bem o solo são as culturas indígenas. Afinal de contas, quando os portugueses chegaram aqui, os indígenas já cuidavam da terra, já plantavam, já colhiam. Por quê? Porque eles aprenderam a fazer cuidando, né? Então o solo era muito bem cuidado, a natureza aqui era muito bem cuidada por eles. Uma grande modificação em algumas tribos brasileiras se deu com a descoberta e a implementação da agricultura. Com ela, o homem adquiriu a capacidade de controlar a produção de alimento, saindo da total dependência que a natureza espontaneamente lhe oferecia. Alguns dos vegetais plantados pelos cultivadores do Brasil, como o milho, o feijão, o tabaco e o algodão, foram certamente trazidos de outras regiões. Os indígenas agricultores do Brasil, no entanto, desenvolveram seus próprios cultivos, corantes, plantas medicinais, palmeiras. Uma de suas descobertas mais grandiosas foi o do cultivo da mandioca, uma raiz de grande teor nutritivo, mas com algumas espécies venenosas. Os cultivadores indígenas descobriram um modo de extrair o veneno da raiz, prensando-a e torrando-a. Outro grande marco da vida indígena data também dessa época, a cerâmica, feitos de argila e cozido no fogo. Os objetos de cerâmica tinham formas variadas e tornavam-se impermeáveis e duros. Os indígenas eles desenvolveram a técnica da cerâmica através do barro, da argila do solo e também a técnica da agricultura. Foram eles que começaram a cultivar a terra aqui no Brasil. Então, os povos indígenas do Brasil desenvolveram cultivos próprios, utilizando as plantas de diferentes maneiras. Cite 2 exemplos desse uso. Ele vai usar, né, através das plantas como corantes, como remédios, como alimentos, né? Eles produziam tudo, porque aqui não existia médico.
né? Naquela época não existia a profissão da medicina. Então, o que acontecia? Os, né, indígenas utilizavam as plantas para fazer os próprios remédios. Os corantes, como nós aprendemos do pau-brasil, né, que é tinha o solo, né, tinha lá no caule dele essa tinta vermelha. Então, eles aprenderam com as plantas, desenvolveram várias técnicas. As aldeias e cidades antigas foram as primeiras a utilizar o solo como local e fonte de materiais para construir moradias. A partir de pequenos grupos foram surgindo cidades com milhares ou mesmo milhões de moradores. Com o passar do tempo, foi necessário, né, que essas aldeias passassem a ser as cidades, porque a quantidade de pessoas que precisavam morar nessas aldeias foram construindo, vieram as vilas, os povoados, que a gente já aprendeu sobre isso depois. Atualmente, as pequenas aldeias e vilas existem ainda, mas surgiram cidades com milhões de habitantes. Para construir uma cidade tão grande e para permitir que todos os seus moradores tenham moradia, alimento, água e se desloquem, o solo é muito modificado. As áreas em que o solo não está coberto pelo asfalto das ruas e das avenidas, nem pelo crescimento das construções, são poucas e pequenas se comparadas com o tamanho da cidade. Hoje nós temos uma quantidade de asfalto muito grande nas cidades, né, para facilitar o trânsito. Em compensação, essa camada de asfalto, ela não deixa o solo respirar. Muitas vezes, né, eu até comentei com vocês sobre nascentes. Muitas nascentes que foram abafadas pelo asfalto, elas com o passar do tempo, elas não têm onde, né, escoar suas águas, elas acabam quebrando esses asfaltos e fazendo com que essa água, essa mina d'água, né, jorre como se fosse um rio. O solo, ele é muito rico e ele foi muito bem aproveitado pelos indígenas. Os indígenas souberam aproveitar melhor o nosso solo. E nós precisamos, né, aprender até hoje a respeitar o solo. Os indígenas usavam aqui, quando os portugueses chegavam, o solo para fazer a cerâmica, que eram os potes que eles utilizavam para guardar água, guardar algum alimento. Eles usavam também para fazer remédio. Olha que bacana, porque não tinha medicina. E eles aprenderam todo o cultivo da terra com o respeito devido. Eles não colocavam fogo, eles não empobreciam o solo. Pelo contrário, eles utilizavam o solo para plantar os alimentos que eles iam precisar nas aldeias. Com o passar do tempo, foram construídas também nos solos as vilas, as aldeias, né? E foram surgindo as cidades. Isso com o passar do tempo, porque a quantidade de pessoas que vieram morar aqui na cidade foram crescendo. Então, eles tiveram necessidade de ter mais alimentos e mais casas, né, construídas para essas pessoas. Até hoje você vê a quantidade de pessoas que nós temos nas cidades. E isso tudo foram necessários usar o solo para construir as casas e as moradias. Muitos solos aí são abafados pelo asfalto por causa do desenvolvimento. Mas o solo, né, ele é muito rico em nutrientes e pode devolver ao homem, né, em forma de alimentos, em forma de outros benefícios, se ele for o quê? Cultivado e preservado. Não deixe de fazer a correção, não deixe de deixar o seu livro certinho, tá ok? E eu te espero na próxima. Um grande beijo, meu querido. Fique com Deus.